Universidade Federal de Goiás, UFG, Faculdade de Artes Visuais, FAV, Licenciatura em Artes Visuais, EAD, Polo em Umas, Estágio Supervisionado 2, Repercurso, Discente, Furlan de Oliveira Dourado, Docente, Valéria Fabiane Braga, Professora Supervisora, Ana Rita da Silva, Instituto Federal de Goiás, Campus Goiás. Planejamento de ação didático-pedagógica com base no método de Abigail Halsey. Etapa 1. Contexto escolar. Dimensão institucional, pedagógica, sociocultural. O Campus Cidade de Goiás é uma das unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, uma instituição pública e gratuita de ensino vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, SECTEC, do Ministério da Educação. Etapa 2. Obra, acervo cultural da UFG. A obra escolhida: título, sem título, data, 1 de julho de 2009, medidas, 13 módulos de 23 por 23 centímetros, políptico, suporte utilizado, madeira, técnica utilizada, concha, rocha e terra. Nome do artista: Bené Fonteles. Etapa 3. 3 conteúdos, 3 objetivos de aprendizagem em artes visuais relacionados ao estudo da obra escolhida. Conceito de artes visuais: assemblagem. Conteúdos: assemblagem, matrizes estéticas e culturais, Bené Fonteles. Objetivos: apresentar alguns conceitos de assemblagens, colagens e montagens. Conhecer a influência das distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais na manifestação artística local, a obra de Bené Fonteles. Etapa 4. Estágios do método de leitura de imagem de Abigail Halsey. Estágio 1. Narrativo descritivo. Análise formal. Como a obra foi feita? Falar sobre sua composição. A série é um conjunto de 13 quadros com moldura larga, de madeira crua e rústica, aparentemente sem pintura ou verniz sobre a madeira, todos no formato de um quadrilátero perfeito. Os quadros são preenchidos com terra seca, mas que deveria ser barro molhado durante a sua produção. Há marcas de mãos, de dedos e de rachaduras devido à secagem e diminuição do seu volume. Cada quadro tem a incrustação de um tipo de rocha, de conchas e outros materiais orgânicos, como corais e outras espécies marinhas não identificadas. As peças incrustadas têm cores claras que dão um contraste diferente e se destacam da cor da terra vermelha goiana. Aula Momento 1. Embasamento teórico mediante aula expositiva, abordando assemblagens, apresentando e analisando a obra de Bené Fonteles a partir do método de Abigail Halsey, por meio das perguntas: como a obra foi feita? Falar sobre sua composição. Estágio 2. Construtivo. Análise processual. Como isso é feito? De que maneira o artista produziu a obra? O artista reproduz nessa série de quadros, usando de componentes físicos, uma proposta de emoldurar elementos da natureza, dando vazão aos seus sentimentos, representando efeitos naturais, como os encontrados de forma natural, no chão, na praia, apresentando pequenos tesouros, como os que as crianças procuram no chão, brincando. Os fatores de ordem na composição parecem ser feitos aleatoriamente, em alguns momentos, e em outros parecem ser mais ordenados, distribuídos, agrupados dentro do espaço de terra. Aula Momento 2. Explanação oral sobre o possível processo de execução da obra a partir do método de Abigail Halsey, por meio das perguntas: como isso é feito? De que maneira o artista produziu a obra? Estágio 3. Classificador. Análise estilística. Quem e por quê? Quem é o artista que produziu a obra?
Em que ano e época a obra foi feita? Quais os materiais e procedimentos utilizados na sua produção? A obra foi produzida por Bené Fonteles, artista plástico, jornalista, editor, escritor, poeta e compositor paraense, que na década de 1980 envolve-se em projetos e movimentos voltados à preservação ecológica, procurando uni-los à criação artística. Seus trabalhos são bem ricos e variados. Em 91, muda-se para Brasília, onde mantém atuação como ativista ecológico e organizador de eventos artísticos. Em 1997, organiza a montagem da sala especial do artista baiano Rubem Valentim, que viveu de 1922 a 2001, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Entre os livros que publica, destacam-se O Livro do Ser, de 1994, e O Artista da Luz, sobre Rubem Valentim, de 2001. Seu trabalho como compositor está reunido no CD Benditos, lançado em 2003, que agrupa 3 trabalhos anteriores: Bendito, de 1983, Silencioso, de 1989 e AE, de 1991. Em 2003, ele recebe da Presidência da República a Comenda Ordem do Mérito Cultural. A obra plástica do artista está baseada sobretudo na transformação de materiais simples e muitas vezes frágeis, naturais ou pouco trabalhados pelo homem, tais como pedras, pedaços de troncos, cordas, tecidos rústicos e arame. Além desse tipo de suporte, Fonteles trabalha com a apropriação de objetos, sempre com o objetivo de transfigurá-los a partir da evocação de seu potencial poético, seja intervindo nesses objetos ou associando-os em instalações. Deve-se observar que grande parte dos materiais escolhidos pelo artista estão ligados à terra brasileira, uma opção que advém de sua postura política como ativista ambiental. Fonteles procura recolocar o homem em contato com a energia poética contida na natureza, estimulando a imaginação do observador com vistas a escapar de conceitos e usos convencionais associados aos objetos que utiliza. Como o próprio artista reconhece, essa postura inspira-se em mais de uma geração de artistas atuantes no século XX, que procuram inspiração na relação entre homem, natureza e universo. Essa obra em especial é datada de 1 de julho de 2009, medindo 13 módulos de 23 por 23 centímetros. Teve como suporte utilizado para a produção o barro, na moldura de madeira e agrupamento de rochas, conchas e corais. A técnica utilizada foi mista, com o uso de colagens, assemblagens e montagens. Aula Momento 3. Explanação oral sobre a vida e a produção do artista Bené Fonteles, de forma geral e específica quanto à obra escolhida para a atividade, tendo como norteadores as perguntas: quem é o artista que produziu a obra? Em que ano e época a obra foi feita? Quais os materiais e procedimentos utilizados na sua produção? Proposição aos alunos de uma análise comparativa da obra para com as características das assemblagens a partir das perguntas: o que há de comum entre as obras e as características das assemblagens estudadas? Já viram alguma obra ou desenho semelhante? Quais eram as semelhanças? Estágio 4. Interpretativo. Análise interpretativa. Que sensações, ideias ou sentimentos a obra expressa? O artista expressa nessa obra seus sentimentos de forma a levar o espectador a se auto-questionar sobre o que os elementos brutos da natureza fazem numa obra de arte, pois pode parecer apenas um pedaço de chão emoldurado, sem levantar maiores questionamentos como formas, traços, cores, mas para o artista pode representar o chão onde pisamos, rastros de rocha, de vida, de fósseis, tudo abstraído da natureza sem maiores preparações, modificações. Nos dá a sensação de que tudo que existe é de pertencimento da arte, é arte ou pode virar arte. A obra, devido à história ecológica do artista, pode também representar um grito da terra,
uma expressão do solo, levado para dentro da galeria e exposto ao público. Para mim, simboliza toda a estrutura orgânica da Terra, de onde vimos e para onde iremos. Aula momento 4. Explanação oral sobre o conceito de assemblagens em relação à sua subjetividade e interpretação subjetiva. Haverá um momento de troca de experiências com os alunos de forma individual, a partir das perguntas: que sensações e ideias ou sentimentos a obra expressa? Estágio 5. Recreativo reconstrutivo. Produção artística. Produzir artisticamente a partir da obra do artista estudado, utilizando o elemento de composição concha, rocha e terra, para o exercício da produção, de forma interpretativa e subjetiva. Nesse estágio, serão levantados os fatores referentes ao processo de criação da obra, fazendo um leve e inusitado levantamento dos materiais usados pelo artista, incentivando a interação com os alunos na questão de facilidade e possibilidade de acesso aos materiais e da forma de se fazer. Aula momento 5. Os alunos serão direcionados à criação de assemblagens, com os elementos que foram propostos na obra de Bené Fonteles, incentivando-os a trabalhar com elementos da natureza. As molduras serão os suportes disponibilizados pela escola, fruto de doação. Os demais elementos serão pedidos que tragam individualmente de casa ou materiais que consigam dentro da escola. Os alunos colocarão a mão no barro, criando as suas assemblagens dentro da moldura, recheando-a com barro e introduzindo as partes sólidas, pedras, conchas, sementes, da forma que quiserem, colocando a poética que quiserem. Indicação de adaptações das sugestões que foi solicitado na conversa de apresentação com a professora supervisora. A partir da apresentação do meu planejamento à professora supervisora, foi sugerido que, além do ensino fundamental 2 e ensino médio, que essa atividade, aula ou oficina poderia ser estendida ao ensino superior e ao fundamental 1, devido à capacidade plástica de minha proposta de ser utilizada como desenvolvimento de processos motores e sensoriais. Essa sugestão pode ser adaptada às aulas nas primeiras séries do ensino fundamental 1, utilizando o processo de criação com terra e barro, molduras, pedras, conchas e sementes, como suporte no intuito de desenvolvimento das capacidades motoras e visuais das crianças. Também é muito eficaz no trabalho de desenvolvimento do toque sensorial e interpretativo, no sentido de que diferentes formas, movimentos, texturas, gestos e durezas estimulam as habilidades sensoriais que devem ser trabalhadas nessas séries iniciais, incentivando e dando vazão ao processo de identificação de diferentes materiais através do toque. Muito obrigado.